Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Lucas do FeaDev e no vídeo de hoje a gente vai resolver a lista 5 do curso de Python sobre NumPy e, bom, vamos lá. Antes da gente começar a resolver a lista, um ponto importante é que a gente está numa parte do curso onde a gente vai se aprofundar em algumas bibliotecas como o NumPy, o Pandas e o Matplotlib. Então, pode ser que as listas no geral tendem a ser mais desafiadoras porque às vezes para resolver algum item da lista, às vezes vocês vão precisar de algum método específico sobre a biblioteca que você está trabalhando. Então, pode ser necessário que para essas listas vocês precisem consultar alguns métodos específicos na documentação da biblioteca que vocês estão trabalhando. Mas, de toda forma, a gente vai citar aqui uma parte que talvez seja útil para o que vocês vão precisar para resolver a lista. Tá? Então, bom, vamos lá. A questão número 0, aqui, ele fala que sua missão é ajudar o governo das Ilhas Caimã a calcular o PIB do país nesse ano, baseado nos dados fornecidos de 3 setores da economia. Turismo, exportação de frutas tropicais, venda de acessórios, entrada de dinheiro estrangeiro e até a venda de valiosas pinturas. E aqui nesse trecho ele fala que o PIB é a soma de todos os bens e serviços aqui durante um determinado período, e que para calcular ele basta multiplicar o valor de cada item, ou seja, de cada item da economia, pelas quantidades de unidades vendidas para aquela economia, para aquele item, né, da economia das Ilhas Caimã. Então aqui a gente tem que fazer, a gente vai ter que criar algo que seja uma lista ou um array, na qual uma vai ser o valor de cada item e outro para as unidades vendidas. A gente conseguiria resolver esse exercício com o que a gente tem de material até essa aula com a parte de listas. Então a gente poderia criar duas listas, um para valores unitários e um para quantidades vendidas. E o PIB, que aqui é representado pela variável total, ele vai pegar a multiplicação de cada valor unitário de cada item na economia pelas unidades vendidas daquele item naquela economia. Você vai fazer essa interação para cada item das duas listas e você vai fazer uma operação de soma no final, na qual o resultado desse somatório ele vai ser de fato o PIB daquele país. Então aqui, resolvendo com listas, a gente criou aqui uma variável total. Eu estou fazendo um loop for com enumerate. Por quê? O enumerate, eu estou trabalhando com duas listas. Então, é uma das formas de trabalhar com isso, porque para trabalhar com a indexação é usando o enumerate, porque aqui no caso eu vou multiplicar a quantidade vendida pelo QTDE vezes os valores unitários, cujo índice é exatamente igual ao da lista quantidades vendidas. Então, no caso aqui vai ser, na primeira iteração, 200 vezes a lista valores unitários, cujo índice é igual à primeira iteração, que no caso é 0. O primeiro item da lista de valores unitários, que é o 0, no caso é o valor 1. Então a gente vai fazer essa multiplicação de 200 vezes 1 e o total vai ser ele mesmo vezes mais essa multiplicação. Então no caso, na primeira iteração, o total vai ser igual a 200. Na segunda iteração, nós temos quantidade 250 vezes valores unitários, cujo índice é o número 1, ou seja, o segundo elemento da lista de valores unitários, que é 2. Então, no caso, a segunda iteração vai ser 2 vezes 250 e você vai fazer essa operação de soma para cada iteração desse loop for. O resultado do PIB é 4.475 nesse exemplo. Porém, com o NumPy, com o array, a gente consegue resolver esse mesmo exercício de uma forma bem mais simplificada.
ao invés de usar um loop for com enumerate, que é uma coisa um pouco mais rebuscada, um pouco mais chata até, com um array a gente consegue fazer essa mesma operação de uma forma muito mais eficiente e mais rápida. Então, a gente criou dois arrays do mesmo formato anterior, um para valores, um para quantidades. Nós realizamos a operação de multiplicação entre parênteses e depois de fazer cada multiplicação sobre cada item dos dois arrays, a gente vai usar o ponto sum, que ele vai somar cada um desses itens, que são resultados dessas multiplicações. E a gente consegue ver que pela variável total, a gente também consegue chegar no mesmo resultado anterior de uma forma muito mais simples e eficiente. E que pelo array é o que a gente vai utilizar para resolver a questão 0. Então a gente criou um array com 5 elementos de valores unitários para cada item da economia das Ilhas Caimã, conforme citadas aqui: turismo, venda de acessórios, assim por diante. Uma para a quantidade de unidades vendidas para cada item na economia das Ilhas Caimã. E a gente vai fazer o PIB, antes era total, agora é PIB. Ele vai ser igual a multiplicação de valores unitários por quantidades vendidas. Nós fazemos a operação de soma e chegamos de fato ao resultado final. A gente usa um printf aqui, e aqui entre chaves colocamos a variável que a gente quer mostrar, que é o PIB, com duas casas decimais, que é esse ponto 2f. Aqui, esses dois pontos, ponto 2f. Tá. Na questão número 1, aqui. Filtrando notas abaixo de 7. Um professor quer saber quais alunos tiraram notas abaixo de 7 em uma turma de 100 alunos. Dado um array com as notas de cada aluno, filtre e exiba as notas menores do que 7. Então aqui a gente tem uma variável notas, na qual a gente está criando um array de tamanho 100, cujos valores variam entre 0 e 10, que seguem uma distribuição uniforme. A gente consegue ver isso pelo NP Random Uniform. E voltando um pouco no material aqui da monitoria, um ponto importante sobre o array é relembrarmos a questão sobre como nós filtramos arrays, e isso foi citado na aula do Penini, mas para relembrar esse ponto que é importante, que vai ser necessário para a execução da lista. Então, aqui a gente está fazendo uma coisa parecida com o que a questão está pedindo. A gente tem um array de notas e a gente quer filtrar as notas que são maiores que 5. Nós colocamos isso nessa variável filtros, na qual as notas são maiores do que 5. Nós printamos as notas que seguem essa condição do filtro. Além disso, nós conseguimos fazer a mesma coisa só em uma única linha, né? No caso, a gente coloca todo o filtro já dentro do colchetes. E a gente consegue ver que a gente consegue chegar no mesmo resultado. Deixa eu ver. Além disso, um ponto importante sobre os filtros sobre arrays é aqui, tanto na questão 1 quanto na questão 0, a gente está trabalhando com arrays de uma única dimensão, e que com os arrays a gente tem 2, 3, enfim, várias dimensões. Só que, e aqui a gente quer mostrar aqui alguns filtros, algumas seleções que vocês conseguem fazer, no caso sobre arrays com apenas 2 dimensões. Então aqui eu vou até arrumar aqui, isso. Eu criei, vamos usar uma variável parecida chamada notas salas, no qual a gente tem as notas aqui, na qual aqui nesse caso vai ser uma nota por turma. Então vamos supor que nesses colchetes azul aqui a gente vai ter a sala A com as notas dos alunos, e aqui nessa segunda parte aqui também com colchetes azul as notas dos alunos da sala B, da turma B, né? Então vamos supor que a gente queira filtrar, e um ponto importante é que sobre arrays de 2 dimensões, eles seguem um formato que é muito parecido com um Excel de
de ter uma disposição de linhas e colunas. Então, nesse exemplo aqui, quando a gente faz isso, a gente consegue perceber que ele se assemelha muito ao Excel. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer filtrar a primeira linha e a quinta coluna. A gente quer filtrar a primeira linha e a quinta coluna de índice 4. Lembrando, né, que o formato de posição no Python ele começa do 0, 1, 2, 3 e assim segue. Né? Então, nesse caso, né, primeira linha, quinta coluna vai ser o valor 5 e ao printarmos de fato é 5. E agora a gente vai filtrar a segunda linha e a primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, cujo valor é igual a 10. Né? E ao printarmos também chegamos no resultado igual a 10. Enfim, tendo esse material por cima, a gente já pode partir para a questão número 1. Então, conforme dito mais uma vez, o exercício pede para a gente filtrar esse array de notas, os valores abaixo de 7. E aqui eu coloquei sobre a variável filtro e fiz o filtro que foi solicitado. Notas menores do que 7. Tá. O item B enviando uma lista de itens para a loja. Você foi ao mercado e anotou uma lista de itens, mas percebeu que alguns deles estavam repetidos. Agora você quer enviar para a loja apenas itens únicos. Dado um array com sua lista de compras com repetições, crie um código que mostre a lista final sem itens duplicados. Conforme citado bem no começo da aula, alguns itens específicos da lista vocês vão ter que acessar métodos um pouco específicos sobre aquela biblioteca. E quando a gente está trabalhando com contagem de valores, né, uma forma eficiente também de fazer isso com NumPy é utilizando o método .unique, na qual a gente coloca sobre um array. Então, no caso, nós temos um array chamado lista itens que armazena os itens da lista para a loja que você vai no mercado. E com o unique você consegue ter esse mesmo output do array só com os valores únicos, ou seja, sem nenhum tipo de repetição. Então aqui eu vou importar a biblioteca para mostrar o output. Então a gente consegue ver. Ele está até com um resultado meio diferente aqui, meio estranho. Mas, enfim. De uma forma... é que ele juntou picanha com feijão aqui. Acho que... acho que agora foi. Enfim. Mas é basicamente... ele trabalha com array e... como eu disse antes, ele retira os valores duplicados. Bom, item C. Você é um explorador de planetas e precisa registrar a temperatura em 9 pontos de uma lua que você está investigando. Esses pontos estão organizados em uma grade 3x3. Crie uma matriz 3x3 para representar essas temperaturas, preenchida com números inteiros entre 100 e 150. E exiba a matriz, por fim, localize a temperatura registrada na segunda linha e terceira coluna. Bom, a gente está falando aqui no exercício de matriz 3x3, e aqui, mais uma vez lembrando, um ponto específico, um tópico específico para resolver esse item é usar o método .reshape, no qual você recebe um array, você consegue uma lista, enfim, e você consegue trabalhar sobre o formato que esse array vai ter. Então aqui a gente consegue ver que a gente consegue chegar no resultado de uma forma até bem fácil, porque ele dá uma lista, né? Aqui nós inserimos alguns valores. Antes tinha 10 elementos, a gente corrigiu aqui na lista, quando na verdade era para ser só 9, conforme no enunciado. E aqui nós colocamos 9 elementos, na qual cada elemento é uma temperatura em graus Celsius entre 100 e 150 graus Celsius. A gente armazena sobre a lista de temperatura e usando o método .reshape a gente transforma primeiro essa lista em um array pelo np.array e depois usamos o reshape para definirmos a dimensão dela, que vai ser uma matriz 3x3. Tá? Esse formato de temperatura
mais uma vez, aqui. Você vê mais uma vez que ele tem um formato bem parecido de Excel, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E aqui o exercício está pedindo para pegar a segunda linha, vírgula, terceira coluna. Terceira coluna que é o 2 e a segunda linha que é o 1. E aqui você consegue filtrar que vai ser o segunda linha, terceira coluna, 129 graus Celsius. Bom, o exercício 2 era um exercício que envolvia a biblioteca DateTime, mas a gente acabou percebendo que acabou não passando especificamente na aula, então a gente até pede desculpas e que esse conteúdo não vai ser cobrado nessa questão. Mas que, caso vocês ainda tenham curiosidade, né, vocês podem consultar a biblioteca DateTime, que também é mais uma biblioteca que é importante no Python, e que vocês conseguem utilizar ela para responder esse ponto da lista. E mais uma vez, a gente não está cobrando esse ponto porque acabou não sendo passado em aula, a gente até pede perdão por isso. Bom, na questão número 3 da lista, aqui diz: uma loja de eletrônicos está fazendo uma análise dos preços de seus produtos e quer saber quais itens estão acima do preço médio. Dado um array com preço de 17 produtos, calcule o preço médio de desvio padrão e exiba apenas os produtos que custam mais do que a média. Tá? Bom, então aqui o que a gente vai começar a fazer, a gente vai trabalhar sobre essa variável chamada preço produtos, 17 produtos conforme solicitado pelo enunciado. E aqui a gente está definindo que esses 17 valores desse array vão variar entre 0 a 30 seguindo uma distribuição uniforme. Tá? Um ponto importante sobre essa segunda linha é que quando a gente coloca o NP-random uniforme, a gente está tendo valores aleatórios. E como a gente quer fazer uma espécie de filtro aqui, no caso a gente quer saber o que custa mais que a média, toda vez que a gente ativa essa função, essa parte aqui, ele vai acabar gerando números aleatórios constantemente. Então, por exemplo, se eu criar uma célula em cima para mostrar para vocês, se vocês perceberem, eu vou ficar apertando Ctrl Enter sucessivas vezes. Vocês conseguem ver que vão ficar gerando valores aleatórios constantemente. E como a gente quer filtrar mais que a média, a gente quer de alguma forma fixar esses valores dado o contexto dessa questão. Para isso, para a gente fixar esses valores aleatórios, a gente usa o np-random.seed, que é uma forma de você fixar esses valores de forma com que uma pessoa ela consegue acessar o seu código e ela vai conseguir trabalhar com um valor delimitado. Você conseguir trabalhar com os valores que estão previamente testados anteriormente. Tá. Bom, aqui o preço médio a gente tem o np.min, ou seja, no NumPy a gente tem uma série de funções voltadas à matemática, né, como soma, média, desvio padrão com std. Então a gente consegue também temos funções de correlação e com o NumPy a gente tem um array com valores numéricos, essas operações acabam sendo bem fáceis de fazer. Então aqui preço médio recebe o np.min e o despad, que é o np.std, ou seja, o desvio padrão sobre o array preço produtos. E aqui o acima da média, a gente está fazendo um filtro, tá? Na qual a gente está filtrando os preços de produtos do array preço produtos que estão acima do preço médio, que é o que a gente calculou e definiu nessa variável preço médio. A gente está fazendo esse filtro de uma vez só, né? Mais uma vez aqui, a gente consegue ver definindo a variável para o filtro que você quer fazer, ou você consegue fazer isso de uma vez só, que é o que a gente fez aqui, em uma única linha. Então, aqui, o preço médio dos produtos é o preço 2 pontos, ponto 2F, duas casas decimais, 14,85 aqui, com o desvio padrão de
desvpad, a variável padrão, 2 pontos, ponto 2f, que aqui é 94, tá? E também aqui printando os produtos que estão acima da média, né? A gente tem aqui o array com os valores cujo preço dos produtos são acima do preço médio, que são esses caras aqui. Agora utilize os métodos .min e std para calcular do array anterior. Aqui acho que é sobre o preço médio, aqui sobre basicamente nesse item o que a gente está trabalhando aqui. A gente está calculando tanto a média para o desvio padrão, agora sobre esse novo array. Essa resposta anterior, quando a gente usa o preço médio e o desvio padrão, a gente está trabalhando especificamente sobre os valores antigos, né? Dessa variável preço produtos. E aqui a gente está pegando especificamente sobre a variável acima da média, o array que segue os valores cujo preço dos produtos é acima do preço médio. E a gente consegue ver o mesmo output que o anterior. Tá? Indo na questão do desafio, a gente vai começar a trabalhar essa questão que ela é um pouco mais complexa e o enunciado como tudo ele é mais grande. Então a gente vai ter que ir no passo a passo sobre esse exercício. Então vamos lá. Uma grande cidade está implementando um novo sistema de transporte público e precisa que você analise os dados de tráfego para otimizar a distribuição de veículos em diferentes rotas. Eles te fornecem uma matriz tridimensional que representa a quantidade de passageiros transportados em 5 linhas de ônibus durante 7 dias da semana em 4 diferentes horários de pico: manhã, meio-dia, tarde e noite. Cada dimensão da matriz tem o seguinte significado. O eixo 0 representa 5 linhas de ônibus, o eixo 1 representa os 7 dias da semana e o eixo 2 representa os 4 horários de pico. Sua missão é ajudar a cidade a otimizar o sistema, resolvendo os seguintes desafios. O primeiro deles é a média de passageiros por linha, para você calcular a média de passageiros transportados em cada uma das 5 linhas de ônibus ao longo da semana. O dia mais movimentado, na qual você precisa encontrar qual dia da semana teve o maior número total de passageiros transportados em todas as linhas e horários de pico. O horário de pico mais movimentado, em qual dos horários de pico houve o maior número médio de passageiros. A redistribuição de veículos, né? Isso aqui é uma questão um pouco mais à parte. Aqui diz que a cidade está considerando mover veículos de linhas menos utilizadas para as mais movimentadas. Encontre as 2 linhas de ônibus que têm a maior diferença no número total de passageiros ao longo da semana e proponha uma redistribuição onde 10% dos veículos da linha mais tranquila serão movidos para a linha mais movimentada. Além disso, tem a questão do pico de operação, na qual ele pede para você encontrar as combinações de linha de horário onde o número de passageiros excede 90% do valor máximo observado em toda a matriz. Estes representam momentos de pico extremo. E aqui diz para utilizar operações do NumPy. E como último desafio, utilizar a técnica de indexação booleana para encontrar as posições que atendem à condição do pico de operação. Então, vamos lá. Bom, eu acho que antes de começar a resolver o desafio, a gente vai começar a entender um pouco sobre como que está esse array aqui. Eu vou aqui na parte do notebook auxiliar. Então, aqui ele começa com o random seed para delimitar os resultados desse gerador aleatório dado pelo random int, cujos valores vão de 500 até 300, na qual o size dele ele segue um formato diferente dos outros exercícios. Por exemplo, na questão 3, aqui diz que é um array de 17 produtos. Na questão 1, é um array de tamanho 100. Enquanto que no desafio, ele segue esse formato de 574, porque aqui
conforme citado pelo exercício, o 5 representa o eixo 0, na qual é as 5 linhas de ônibus. O 7, depois a vírgula, significa ser o eixo 1. E o eixo 1, conforme o enunciado diz, é o que representa os 7 dias da semana. E, após a vírgula, o 4 seria o equivalente ao eixo 2. Este, por sua vez, representa os 4 horários de pico. Por isso que, nesse desafio, esse size ele tem um formato um pouco diferente do que foi solicitado nas questões anteriores da lista. Tá? E aqui a gente tem esse array. Bom, para a gente começar a fazer alguns filtros e tentar entender um pouco desses números, a gente vai relembrar um pouco sobre a questão de filtros, e aqui com listas, com o que a gente já aprendeu nas aulas de estruturas de dados. Então aqui eu estou filtrando o valor 6, que é o terceiro elemento dentro do segundo elemento da lista. Né? Isso aqui é uma lista que possui 2 elementos, cujo segundo elemento é uma lista. Eu quero filtrar esse valor 6. Eu consigo fazer isso pelo print lista 1 e 2, que aqui vai ter o valor 6. E a questão é que, apesar de arrays terem 2, 3, enfim, n dimensões, o formato de filtro ele é muito parecido com as listas com que a gente já aprendeu até então no curso. Então, o formato que a gente vai filtrar aqui é bem parecido. Então, quando a gente printa passageiros 000, significa que eu estou printando sobre o eixo 0 o primeiro ônibus. Do eixo 1 eu estou printando a segunda-feira. Né? Para fins desse desafio, segunda-feira começa com 0, terça-feira começa com 1. Em outras linguagens de programação, normalmente o primeiro dia é o domingo. Nesse caso a gente está começando por segunda-feira. E o eixo 2, que aqui diz ser também o primeiro elemento do eixo 2, que no caso seria pela manhã. E quando a gente printa, a gente tem um resultado de 149. Ou seja, esse 149 significa que no primeiro ônibus, na segunda-feira de manhã, eu tinha um total de 149 passageiros. Nesse segundo print, significa que no primeiro ônibus, de índice 0, em uma terça-feira, que é o índice 1, lembrando que a indexação no Python é de 0, 1, 2 e assim por diante. No caso, pela tarde, o total de passageiros era de 194. Então, a gente mais uma vez relembrando sobre como a gente consegue selecionar esses valores e entender um pouquinho por cima, já para ficar um pouco mais claro e elucidativo para o desafio. Além disso, a partir desse array, a gente já consegue pensar um pouco em algumas perguntas. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a média de passageiros por linha de ônibus. E aqui, com o array, a gente também consegue utilizar a função .min. Só que nesse formato um pouco diferente. Aqui nós utilizamos a variável passageiros.min e o axis é 1 e 2. Relembrando, o eixo 0 seria o equivalente aos ônibus. E os eixos 1 e 2 são respectivamente sobre os dias da semana e os horários de pico. Como a gente está calculando a média por linha de ônibus, a gente está fazendo uma espécie de agrupamento nesse caso. O curso de Python, por ser de caráter introdutório, e por ser um curso bastante aberto, vai ter pessoas que às vezes já tem algum tipo de contato com programação, outras não. Para quem já tem contato, consegue perceber que esse formato de estrutura ele é muito parecido no SQL com o Group By. E também até com quem já é um pouco mais evoluído com Python, com um pouco do Group By do Pandas também. E até com o Excel tem alguma semelhança também com até um pouco com as tabelas dinâmicas. Você vê que o formato em si ele é parecido entre os três. E
O que os três no geral querem mostrar? A gente quer fazer um agrupamento de alguma coisa para calcular algo. Então vamos assim dizer, eu estou querendo agrupar pelas linhas de ônibus, que são o eixo 0, e eu quero calcular a média de passageiros. E aqui eu estou colocando os eixos de dia da semana e hora de pico, e estou calculando a média. Então, cada um desses valores são a média de passageiros em cada uma das linhas de ônibus em todos os dias e em todos os horários de pico. Esses são os valores. Bom, vamos tentar resolver mais alguma pergunta já a partir desse array. Então, por exemplo, qual que é o turno que tem mais passageiros? Né? Então, a gente pode fazer, aqui, nesse primeiro exemplo, a gente usou um sum. Né? E aqui a gente pode, aqui no primeiro exemplo, a gente usou um min com média. E aqui, como a gente quer fazer um cálculo puro de soma de passageiros por turno, né? Lembrando que turno é o eixo 2, aqui. Então, por isso que a gente coloca o np.sum passageiros x0 e 1. O eixo 0 representa as linhas de ônibus e o eixo 1 representa os dias da semana. Por isso que nós utilizamos nesse formato. Nós estamos agrupando por turno para termos a soma de qual turno possui maior quantidade de passageiros. A gente descobre esse valor ao printarmos aqui. Em cada turno a gente consegue ver que o turno que tem a maior quantidade de passageiros é o de meio-dia. Né? Se a gente fizesse um print por, a gente conseguiria ver aqui o resultado, a gente consegue ver que é o de meio-dia, mas vamos supor que a gente queira calcular uma coisa mais sofisticada. Para isso, a gente pode usar o np.argmax. Tá? O argmax é como se você pegasse o maior valor desse array e selecionasse especificamente o índice desse maior valor. É o que a gente conhece pelo np.argmax. Ou seja, ele é basicamente um método sobre o NumPy voltado à busca de índices sobre pontos específicos. Nesse caso, eu estou querendo buscar o máximo valor desse array, que no caso é do turno do meio-dia. Então, até para lembrar um pouco nas listas, o que a gente estava falando sobre essa questão dos índices. Então, vou te dar aqui um exemplo de listas. Aqui eu tenho uma lista que vai de 1 a 10, né? Na qual essa lista são a quantidade de vendas na qual cada um desses vendedores vendeu. E vamos supor que eu queira mostrar quais são os vendedores que bateram a meta, que bateram pelo menos a meta delimitada. A meta delimitada nesse exemplo é igual a 9. Então o que eu vou fazer? Eu faço um loop for venda em lista para cada elemento da lista. Se a venda for maior que a meta, ou seja, maior ou igual a 9, eu vou pegar o índice dessa lista de venda, né? Que nesse caso vão ser os dois últimos, o 9 e o 10. Então, eu vou pegar o índice desses dois valores e eu vou filtrar no print para pegar o nome do vendedor, ou seja, vou filtrar a lista de vendedores cujo índice é igual a, no caso, 9 e 10, que são os números que bateram a meta de vendas, que aqui nesse exemplo foram o Lucas e a Mariana. Lucas com 9, Mariana com 10. E esse é o racional que é por trás tanto do argmax quanto do argmin e do where, que também vocês vão ver bem no final da resolução. Mas que é uma forma de relembrar para vocês que, apesar de estar em contexto de NumPy, o objetivo de usar esses métodos, no geral, é o mesmo. Né? É normalmente voltar para buscar posições específicas para mostrar no resultado final de uma forma mais assertiva. Então, voltando para o contexto anterior, aqui diz qual é o turno que tem mais passageiros. A gente pegou, a gente tem um array pronto do somatório de passageiros por turno, a gente quer mostrar que é o meio-dia. Então o que a gente faz? A gente faz um dicionário auxiliar de termos, de turnos, no qual a chave 0, 1, 2, 3 e os valores dos turnos. E aqui a gente consegue printar o turno com mais passageiros e aqui eu vou usar o format, turnos e o índice do turno de mais passageiros, que a gente sabe que é o meio-dia, que é o valor 1. Ou seja, ele vai filtrar turnos no caso do 1,
cujo valor é meio-dia. Por isso que a gente consegue ter essa resposta. O turno com mais passageiros é o meio-dia. E a partir desse conceito a gente já pode começar a trabalhar já no gabarito do desafio. Então, vamos começar já respondendo a primeira questão do desafio. Ele quer saber a média de passageiros por linha. Mais uma vez, eu vou até copiar esse auxiliar para a gente sempre relembrar dos eixos, porque aí fica bem mais fácil o racional por trás dos cálculos agrupados. A gente quer saber a média de passageiros por linha. A linha dos ônibus é o eixo 0. Se a gente quer calcular uma média, nós podemos usar o np.min sobre passageiros sobre os eixos 1 e 2, que são dos dias da semana e dos horários de pico. E aqui, por média por linha, aqui, vou até arrumar aqui no gabarito. Vou arrumar aqui só no código. Bom, e aqui a gente tem a média de passageiros para cada linha de ônibus. Tá? A gente já resolveu uma parte do desafio. Bom, a próxima questão ele quer saber qual é o dia mais movimentado. Encontre qual dia da semana teve o maior número total de passageiros transportados. Então, mais uma vez relembrando, a gente quer o maior número de passageiros transportados, o np.sunly, que é uma soma pura. Sobre, no caso, mais uma vez, vou até copiar para ficar bem claro essa parte. Ele quer somar pelos dias da semana, pelo eixo 1. Então nós usamos o axis 0 e 2. No caso 0 sobre as linhas de ônibus e o eixo 2 para os horários de pico. Nós queremos fazer uma soma pura, né? Como a gente quer saber qual que é o dia mais movimentado, a gente pode fazer uma sofisticação na hora de mostrar a resposta. Então a gente pode pegar uma variável que é uma variável chamada dia mais movimentado, na qual a gente vai pegar o índice do maior valor de soma de passageiros por dia da semana, aqui pelo np-argmax. Nós vamos criar um dicionário auxiliar aqui por dia da semana, começando com 0 por segunda, 1 e terça e assim respectivamente. A gente vai poder printar qual foi o dia mais movimentado, que no caso foi quinta-feira, né? Dias da semana, o índice do dia mais movimentado. Então, se eu printar aqui só para mostrar para vocês, passageiros por dia, aqui diz que é quinta-feira, né? Então segunda, terça, quarta, quinta, que é 4.024, que é de fato o dia que tem a maior soma de passageiros, dia por dia de semana. Então vamos ver que o resultado está certinho. Bom, o próximo item do desafio pergunta: horário de pico mais movimentado. Qual dos horários de pico transporta o maior número médio de passageiros? Aqui. Número médio de passageiros por horário de pico. Mais uma vez, relembrando a questão dos eixos. Horário de pico, no caso, é o eixo 2. A gente quer fazer, ele que é o fator de agrupamento que a gente está utilizando. Nós queremos calcular o número médio de passageiros. Usamos o np.min sobre passageiros, cujos eixos são as linhas de ônibus e os dias da semana. Estamos agrupando por horários de pico. Média por horário. E aqui nós vamos usar novamente o np.argmax para ter um resultado mais sofisticado na hora de mostrar, né? E aqui mais uma vez nós vemos que o horário mais movimentado é o meio-dia, mas que o formato de resolução desse é praticamente muito parecido com os outros dois. Tá. Bom, aqui já tem uma questão um pouco mais complicada. Vamos lá. Redistribuição de veículos. A cidade está considerando mover veículos de linhas menos utilizadas para as mais movimentadas.
encontre as duas linhas de ônibus que têm a maior diferença no número total de passageiros. Ou seja, os que têm a maior amplitude, vamos assim dizer, né? O que tem. Qual é a linha que tem o maior volume de passageiros e a linha que tem menos volume? A gente quer fazer uma distribuição na qual os 10% dos veículos da linha mais tranquila são movidos para a linha mais movimentada. Então, total por linha. Antes a gente faz um total por linha, porque a gente quer saber quais são as mais movimentadas, as menos movimentadas. A gente quer o total, então a gente quer uma soma pura de passageiros por linha, por isso que nós utilizamos os eixos 1 e 2, dias da semana e horários de pico. Nós pegamos aqui os índices das linhas mais movimentadas, argmax, e as menos movimentadas pelo argmin, e separamos em variáveis diferentes. Tá? Aqui ele printa qual que é a linha quais são as mais movimentadas e as menos movimentadas. E um ponto importante, aqui a gente soma 1, porque a gente lembra um ponto importante que no Python as posições começam de 0 até 1. Né? Então, e nesse contexto de exercício não existiria uma linha de ônibus chamada 0. Né? Então, os nomes dos ônibus seriam, sei lá, ônibus 1, ônibus 2, ônibus 3, ônibus 4, ônibus 5. Né? Então, por isso que a gente faz essa soma de 1. Aqui a gente consegue descobrir que a linha mais movimentada é a primeira e a menos é a 4. Então aqui, depois a gente descobre qual que é a mais e a menos, a gente vai pegar 10% da linha mais movimentada dos passageiros. Então, acho que, deixa eu mostrar o total por linha, que mais fácil. 20. A linha mais movimentada é a primeira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 5.491 vezes 10% é 549. Aqui ele faz um arredondamento para zero casos decimais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar da linha mais movimentada, vou pegar 10% desse total de passageiros, que no caso 5.491 é 549. Eu vou mover para menos movimentada. E aqui no final, o valor final de cada linha vai ser o total da linha menos movimentada, que no caso, deixa eu colocar em células diferentes. Então, total por linha. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os 549 dessa linha mais movimentada e vai passar para menos, que no caso, aqui é o ônibus, é a linha 4, que tem 4.619. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 4.619 e vai somar com esses 549, que vai dar 5.168. Lembrando que a gente arredondou esse número decimal por aqui, né? Por esse 2 pontos, ponto 0F, ou seja, nenhum tipo de casa decimal, a gente está arredondando isso. E a linha mais movimentada vai passar a ser esses 5.491 menos 549, cujo valor é 4.942. Então a gente consegue ver que no valor final de cada linha, a menos movimentada vai ter 5.168, que é a mais movimentada, 4.942. Bom, vamos lá. E por fim, chegamos no final, que diz pico de operação. Encontre as combinações de linha, dia e horário, onde o número de passageiros excede 90% do valor máximo observado em toda a matriz. Esses representam momentos de pico extremo. Então, acho que vamos
destrinchar um pouco essa questão. Primeiro, a gente vai separar o valor máximo observado em toda a matriz. Aqui você vê que ele não faz nenhum tipo de distinção, né? Nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de agrupamento. Ele quer pegar o valor máximo total da matriz. Por isso que nós utilizamos o np.max, max passageiros aqui. A gente quer pegar especificamente os casos até os casos que passam de 90% desse valor máximo. A gente delimita por essa variável chamada limite pico, pelo máximo de passageiros vezes 0,9, 90%. E aqui diz que o limite de passageiros para área de pico é 266, ou seja, se eu tiver qualquer tipo de linha em dia, em horário de pico, que passe de 266, tem uma espécie de alerta, vamos assim dizer, né? Que a gente vai levantar isso. Aqui nós vamos descobrir esses casos utilizando aqui, mais uma vez, buscando essa questão dessas posições, né, de passageiros, ou seja, do array, que é o inicial, cujos valores, né, ultrapassam esse 266, que é o limite do pico. Né. Então, eu vou até quebrar esse output em 2 para mostrar para vocês. Então, quando eu digito print picos da operação, significa que são esses valores aqui que de fato tiveram algum tipo de problema em relação ao horário, a quantidade de passageiros que de fato ultrapassaram o limite do pico, que são 266. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui deu erro. Linha 1, dia, semana, for linha 1. Deixa eu ver. Que diz que aqui. Eu descobri o erro. Que eu não tinha rodado essa célula aqui. Por quê? Bom. Vamos lá. Vamos voltar para a explicação. Mais uma vez, eu quero pegar o máximo de passageiros aqui sobre a matriz inteira, sem nenhum tipo de filtro. Nós separamos sobre essa variável chamada max passageiros. A gente quer descobrir que a gente quer delimitar um limite de pico de até 90% desse valor máximo sobre a matriz inteira. Nós separamos, alocamos esse valor sobre a variável limite pico, que o valor é 266. E aqui nós estamos pegando as posições a partir do argware, na qual os números passageiros na matriz ultrapassam esse valor de 266. Nós estamos alocando esses valores nessa variável chamada picos de operação. E conforme eu mostrei agora, se a gente printar, print picos de operação, a gente consegue ver exatamente quais são os resultados desses valores que ultrapassam o pico. Só que de forma a ter um resultado um pouco mais, né,
mais aprofundado, mais rebuscado, vamos assim dizer, a gente consegue ver que os resultados aqui são todos por formato de index, né? De índice puro. Então, para tentar contornar isso e trazer um resultado mais sofisticado, assim como nos pontos anteriores aqui, né? Ao usarmos o arg agora com where, no caso, a gente consegue, né, delimitar esses valores aqui nessas listas. E perdão, peraí, vamos lá. Mais uma vez, retomando, nós temos o número máximo de passageiros aqui pelo NPMax. Vamos definir o limite de pico de 0,9. E a gente está usando o argumento where para pegarmos os índices cujos valores de passageiros ultrapassam o limite de pico, que é 266, pela variável print pico de operação. Se a gente quiser pegar exatamente, né, quais são as linhas de ônibus e quais são os dias da semana, que seria essa segunda coluna, e os horários de pico, a partir dessas combinações a gente consegue ver quais foram as ocasiões em que o número de passageiros ultrapassou o limite de pico, que é 266. A gente vai usar esse formato de array aqui um pouco mais rebuscado, mas que, se a gente olhar um pouco mais a fundo, ele relembra um pouco o formato antigo que a gente já vem trabalhado antes. Então vamos lá. Ele tem uma cara muito grande de list comprehension, né, de listas aqui. Então vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um for sobre pico de operação, ou seja, sobre cada iteração aqui. Nós percebemos aqui que para cada interação a gente tem meio que 3 elementos, né? Então nessa primeira interação nós temos o elemento 0, o 0 e o 2. Para cada uma das iterações são sempre 3, né? A gente consegue perceber esse padrão aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode quebrar cada um desses 3 valores a cada interação. Por quê? Por que a gente está fazendo isso? Além de simplificar, porque, mais uma vez, relembrando, essa primeira coluna é a linha de ônibus, essa segunda coluna é o dia da semana e essa terceira coluna é o horário de pico, referente à ocasião em que o número de passageiros ultrapassou o limite do pico, que é o 266. Então a gente faz aqui um for linha, vírgula, dia, vírgula, horário. Então aqui a gente está printando a linha mais 1, mais uma vez relembrando que nós temos 5 linhas de ônibus, 1, 2, 3, 4, 5, e o índice do Python começa por 0, por isso que a gente soma mais 1. E aqui, dias da semana dia, por que nós estamos utilizando esse formato? Nós temos um dicionário auxiliar de dias da semana, que é aqui. Então, a partir do dia que a gente tem pelo índice que a gente buscou aqui, que a gente tem aqui em cada interação, a gente pode usar isso como o filtro sobre o dicionário dia da semana, que a gente consegue ver o resultado já bonitinho do dia da semana onde teve esse momento de pico extremo, né? Que aqui é segunda, terça, quarta, tal qual o horário. Por isso que deu erro, inclusive, né? Eu esqueci de rodar essa parte do dicionário, porque ele também, assim como dias da semana, ele tem um dicionário auxiliar por trás, né? Ele não tinha rodado e tinha dado erro ali na hora. Então, a gente também utiliza esse auxiliar para a gente ter um resultado um pouco mais elaborado, né? Essa parte aqui, de fato, não é tão assim fundamental assim para resolver especificamente a questão, mas digamos, uma forma de você ter ali um resultado um pouco mais ali sofisticado, ali ter um número mais bonito ali no output, tá? Mais uma vez, relembrando nas explicações do começo da monitoria, NumPy, tal como Pandas e posteriormente Matplotlib, são bibliotecas um pouco mais aprofundadas e, de fato, é importante a gente sempre relembrarmos a documentação sobre alguma, de forma a verificar que
podem existir alguns métodos específicos de acordo com o problema que você está trabalhando com no Python. Então, mais uma vez, não se preocupem sobre essa questão da lista ser mais complexa, porque de fato a biblioteca em si ela é mais aprofundada e, mais uma vez, estamos à disposição no que tange tirar dúvidas e a gente sabe, né, que é uma parte um pouco mais complicada e que vai ser de fato, vai ser mais desafiadora e que, mais uma vez, a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Bom, mas é isso, muito obrigado, valeu, até a próxima.